Sabe aquela história que tem um fundo assim de aventura, mas que na verdade o que ela encerra mesmo é uma grande lição da proteção de Deus? Pois é, essa história é muito interessante e eu convido você para ficar comigo até o final e vamos conhecer a história incrível desses dois rapazes, Billy e Jack Brown. Muito obrigada aí por você estar no nosso canal, seja bem-vindo ao quadro Histórias Inspiradoras. Por aqui contamos histórias muito interessantes, histórias verdadeiras, histórias do amor de Deus, da proteção de Deus, como essa de hoje, e histórias que trazem grandes lições para a nossa vida. Convido você para se inscrever, compartilhar, deixar seu like, seu comentário. E agora vamos para a história de hoje. Ladrões no porão, encurralados por dois jovens destemidos. Faz algum tempo que essa história aconteceu nos Estados Unidos, numa pequena cidade do oeste do Colorado. A família Brown, composta de pai, mãe e dois filhos, bem jovens, dois garotos, que apesar de bem jovens, eram acostumados com o trabalho da fazenda. Os pais tinham uma fazenda que ficava a cerca de 28 quilômetros de distância da cidade. Sempre quando eles iam à cidade para fazer algumas coisas necessárias, eles levavam os garotos. E nesse dia não foi diferente. Eles estavam por ali enquanto os pais resolviam algumas coisas, pegavam correspondências, e eles olharam na parede do correio. Lá na agência dos Correios, eles perceberam um cartaz. Tinha ali um cartaz com um aviso muito curioso. E o irmão chamou o outro, era Jack e Billy. Então, Billy falou: olha aqui, Jack, esses são os dois homens que eles estão tentando prender. A polícia está procurando por esses homens porque eles são muito perigosos. Um deles, um dos bandidos, se chama Scarface All e o outro é o Texas Sam. Scarface tem uma cicatriz no lado do rosto e Sam tem apenas 3 dedos numa das mãos. E eles tinham assaltado aí um trem próximo da cidade ali e tinham roubado muitas coisas. Enquanto os rapazes estavam conversando sobre isso, eles perceberam que havia uma recompensa. Na época, $500 era uma recompensa muito boa, porque, como eu disse, essa história aconteceu há um tempo atrás e $500 era a recompensa para quem ajudasse a prender esses bandidos. E o funcionário do correio disse que era verdade, e inclusive os bandidos estavam sediados na região ali. Inclusive um fazendeiro chamado Joe Spring tinha perdido 7 cavalos que estavam ali no estábulo havia 2 semanas. E a polícia acreditava que havia sido obra desses dois ladrões. E os meninos ficaram por ali conversando. Imagina, esses bandidos estão em algum lugar enquanto nós estamos aqui. E esse dinheiro, hein? O que não faríamos com esses dólares? É claro, né? Os pais tiraram da cabeça deles aquelas coisas, porque imagina 2 garotos prenderem 2 bandidos violentos e perigosos. Impossível. Então, o trabalho na fazenda prosseguiu ativo durante o verão e todas as vezes que eles iam à cidade, perguntavam pelos bandidos para ter mais informações e eles sempre ficavam sabendo que eles ainda continuavam foragidos. E durante o verão houve muito trabalho na fazenda. Grandes fardos de feno foram empilhados perto do celeiro a fim de serem estocados para o inverno nevoso do Colorado. O celeiro de milho ficou repleto, ficou bem cheio, e muitas barricas de maçãs e batatas também foram transportadas para o porão da casa. Um belo dia, no fim do outono, o pai chamou os 2 filhos para fora e levou eles para trás do celeiro e apontou lá para a parte sul do campo, onde se achava o último corte de feno. Então o pai disse para eles que precisava ir à cidade no outro dia, mas que não poderia levá-los, que eles teriam que colocar aquele feno para dentro, porque a primeira tempestade de inverno provavelmente ia chegar antes do final de semana, e aquele feno precisava ser trazido para dentro. E a viagem dos pais não podia esperar. E ele até falou: olha, se quando eu chegar aquele feno estiver todo para dentro, eu vou dar algo especial para vocês. Então de manhã,
Eles levantaram, fizeram uma boa refeição, ainda era de madrugada, e o pai se reuniu em torno da mesa com os filhos e a mãe. E o que eles fizeram? Antes mesmo do de jejum, o pai fez uma oração pedindo a proteção de Deus sobre os filhos durante o dia. E então, após a refeição, eles partiram e disseram para os rapazes não esperá-los, porque a viagem ia ser demorada, não sabiam a hora que iam voltar. Assim que o casal desapareceu, os rapazes começaram a trabalhar, e realmente foi muito trabalho. Eram 4 da tarde quando o último carregamento de feno foi colocado no carroção e eles trouxeram para dentro. E aí foi cuidar do resto, né? Eles tiveram que cuidar ali dos cavalos, das galinhas, ordenhar as vacas, recolher os ovos, verificar se todos os animais estavam abrigados em segurança para a noite. E assim que a noite chegou, o Billy acendeu um lampião enorme ali de querosene e colocou na janela da cozinha a fim de guiar os pais quando eles estiverem se aproximando da casa. Então os jovens se puseram a trabalhar para preparar o jantar. Como eles não tinham irmãs, aprenderam desde cedo a preparar uma boa comida. Estavam habituados ali à vida sertaneja. E logo uma sopa de verduras borbulhava numa panela enorme sobre o fogão. E um cheirinho gostoso de pão tostando no forno. A mesa estava posta. Às vezes os rapazes imaginaram estar ouvindo barulho de cavalos, mas infelizmente não era nada. Às 8 horas da noite eles decidiram jantar. Iam deixar o resto aquecido no fogão, claro, né? Para os pais quando chegassem. Mas aí eles ouviram barulho. E Billy falou, aí vem eles. Mas quando Jack olhou da janela, viu que não era. Não são eles não. Eram 2 cavalos. Os homens saltaram do cavalo, amarraram ali os cavalos e começaram a subir os degraus da cozinha. E eram homens de aparência rude. E eles entraram e quando os rapazes olharam, um deles estava com um revólver. E o mais velho olhou para os garotos e disse, muito bem, garotos. Conhecemos muito bem essa região. Vimos os pais de vocês na cidade hoje e eles não conseguirão chegar aqui em menos de 2 ou 3 horas. Assim, temos tempo de sobra para apanhar dinheiro e outros objetos de valor que possam existir na casa. E eu quero que você pegue agora, apontou para o Jack, 2 sacos de aninhagem. E o rapaz trouxe o saco para eles. Billy começou a tirar os alimentos da mesa e o outro bandido disse, não, nada disso, deixa tudo aí. Nós vamos subir até o sótão, dar uma olhada, vamos pegar o que a gente quiser e estamos com muita fome, vamos jantar antes de ir embora. E nada de brincadeira, e não ponham veneno na sopa, porque nós vamos fazer vocês tomarem um pouco de alimento antes de nós. Os rapazes não tinham o que fazer, ficaram por ali, os 2 homens apanharam umas lanternas e entraram na sala, e os meninos começaram a ouvir abrir de gavetas, reviravoltas, barulho deles procurando as coisas. Aí eles subiram as escadas. O rosto pálido de Billy olhou para o irmão e disse, você viu a cicatriz? Deve ser Scarface Hall. E o irmão disse, eu vi sim. E o outro deve ser Texas Sam, mas não consegui ver as mãos dele. E eles ficaram ali pensando, o que vamos fazer? Eles tinham até uma espingarda na cozinha, mas não se atreveram a atirar nos bandidos. Eles pensaram até em fugir, se esconder, mas Billy queria realmente se esconder, inclusive no porão, mas Jack falou, não. Eles vão ficar irritados se não nos encontrarem aqui. E aí ele teve uma ideia. E olha a ideia desse garoto, hein? Ele disse o seguinte, vamos dar um jeito neles. Se conseguirmos colocá-los lá dentro do porão, eles não poderão fazer mal para a gente por algum tempo. As paredes do porão são grossas. A entrada externa está solidamente bloqueada. Me ajude aqui, vamos dar um jeito nesses homens. Aí Billy puxou o velho tapete que cobriu o chão da cozinha, agarrou a argola, abriu a porta do alçapão. E aí o que ele fez? Ele deitou a porta do alçapão e os 2 agora esticaram e alisaram o tapete sobre o buraco aberto.
disfarçando o buraco. Então eles ficaram esperando ali ansiosamente. Aí o que Billy fez para disfarçar? Ele permaneceu junto ali do fogão, como se estivesse ocupado, sabe? Preparando o jantar. E Jack ficou junto à porta que dava para a sala. Algum tempo depois, cerca de 1 hora depois, os rapazes ouviram os intrusos voltando. E o pior, eles desceram as escadas de mau humor, porque, claro, não acharam muita coisa de valor para roubar. Gente, eu fico pensando, que situação, né? Não sei se você já passou por uma situação dessa, de ter a casa invadida, assim, dá um medo, né? E imagina 2 rapazes bem jovens, os meninos, os garotos eram, provavelmente, não eram nem adultos ainda, deviam ser adolescentes e uma situação dessa, né? Se você já passou por isso ou conhece alguma situação, coloque aí nos comentários. O certo é que os meninos estavam preocupados, mas estavam ali, firmes, acreditando que o plano daria certo. E aí o que aconteceu? Eles desceram a escada, um deles estava com o saco nos ombros e o primeiro deles apontou a lanterna. Aí ele disse, e agora o jantar? E vamos ver se vocês rapazes sabem. A frase não foi concluída. Ao pisar no tapete que ocultava a abertura do alçapão, o bandido precipitou-se no porão e o seu colega, o Texas Sam, parou de repente, se equilibrando para não cair também, mas aí era tarde demais porque Jack deu um empurrão nesse bandido e fez com que ele se desequilibrasse e caísse também no buraco. Mas quando ele caiu, ele estendeu os braços e agarrou ali, conseguiu se agarrar à beira do alçapão. Pendurado ali, ele fez esforços desesperados para levantar, mas os 2 garotos pegaram a porta e a fecharam com força, o que obrigou o homem a soltar as mãos e cair no fundo do porão com um grito de dor. E na rápida olhada aí, os meninos notaram que estavam faltando 2 dedos em uma das mãos. Era realmente Texas Sam. E os meninos arrastaram então para cima da porta do alçapão todos os móveis, objetos pesados, trouxeram uma enorme arca da sala e colocaram também ali uma caixa de madeira. Então sentaram-se sobre ela. E ali, tremendo, os meninos começaram a ouvir as temíveis ameaças que vinham do porão. Perderam totalmente o apetite pelo jantar. E ali eles ficaram aguardando pelos pais. E demoraram, viu? Era quase meia-noite, quando ouviram o trotear uniforme dos cavalos vindo pela via de acesso. E Jack disse, vai lá, Billy, avisa papai e mamãe, porque eu não vou sair daqui. E Billy saiu como um relâmpago, tropeçando pelos degraus abaixo, correndo para o carroção e gritando, muito agitado, pegamos os ladrões, pegamos os ladrões. Agora imagina a situação, né? Olha a cena, os pais chegando, o filho correndo em direção a eles, gritando, agitado, pegamos os ladrões, como assim? E demorou algum tempo até que os assombrados pais pudessem realmente entender a situação. E a mãe, coitada, ficou estremecendo ali ao pensar no que esses homens cruéis poderiam ter feito aos meninos. Aí o pai não quis esperar mais, né? O Sr. Brown pegou o cavalo mais veloz que ele tinha e voltou à cidade para buscar a polícia. E quando ele voltou, já estava quase amanhecendo, quando ele chegou com a equipe da polícia. E a senhora Brown ainda estava sentada ali sobre a caixa que estava sobre o alçapão. O policial mal podia acreditar que os 2 meninos realmente tivessem encurralado aqueles malfeitores, mas teve que admitir que era verdade quando os 2 homens subiram a escada do porão de mãos para o alto. Rapidamente foram algemados e levados embora. Então o que o fazendeiro fez? Novamente reuniu a família, tomou a Bíblia, leu em voz alta o Salmo 91. Todos se ajoelharam e manifestaram sua gratidão a Deus por sua maravilhosa proteção. O restante da história é fácil de imaginar, não é verdade? Os bandidos foram levados para a penitenciária a fim de cumprirem uma longa pena. Billy e Jack Brown receberam os $500 prometidos e utilizaram a maior parte desse dinheiro para estudar. Olha que coisa interessante, né? Meninos muito bem instruídos usaram para estudar. Mas por todo o restante de sua vida, eles continuaram a narrar aos filhos e netos
a maior aventura de sua mocidade. Pessoal, essa história é muito legal, né? Muito impressionante. Foi uma aventura realmente, mas muito perigosa. Porém, o que nós podemos tirar de lição daqui? A proteção maravilhosa de Deus. Pais que oram com os filhos, pais que entregam os filhos nas mãos de Deus. É uma história interessante nesse aspecto. Famílias que oram, famílias que buscam a Deus, pais que entregam os seus filhos a Deus. E você tem entregue os seus filhos nas mãos de Deus? A sua família tem orado buscando proteção? Que essa história fique de lição para nós. Compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho e também deixe o seu like e o seu comentário. Muito obrigada pelo carinho da sua companhia. A gente se vê no próximo vídeo. Que Deus abençoe você.